Oi, tudo bom? Deus te abençoe. Você que está me vendo ou que está me ouvindo. Eu costumo normalmente, após o almoço, descansar em torno de 10 a 15 minutos para depois tomar o banho e ir trabalhar. E num desses momentos eu fiquei meditando a respeito das coisas que estão acontecendo, o mundo, né, está todo em rebuliço, né? Muita gente insatisfeita, a violência tem se multiplicado e ali fiquei meditando o que fala a palavra do Senhor e veio assim: o que diz a palavra do Senhor acerca do destino do homem? E naquele momento o Espírito Santo começou a me lembrar versículos. Eu de imediato eu peguei lápis e papel e comecei a anotar. Eu tenho esse resumo aqui, que inclusive eu já dei várias aulas, certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho e depois eu vou ler os versículos para vocês, certo? Então o Senhor me mostrou assim de forma bastante clara duas situações. O homem pecador, este homem ouve a palavra e rejeita, este homem um dia vai morrer. E este homem vai ressuscitar para sempre separado de Deus. O homem pecador, agora ele ouve a palavra de Deus, ele crê, ele aceita, né? Então ele está salvo, ele torna-se filho de Deus. E agora este homem um dia também morre, né? Morrendo em Cristo. E ele irá ressuscitar e viverá eternamente com Deus. Louvado seja Deus. Jesus, o único que pôde oferecer-se como sacrifício pelos nossos pecados, porque ele é santo e nunca pecou. Então, ao ressuscitar ao terceiro dia, permaneceu santo sem pecado. Ele está vivo, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mateus 12:37 diz: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Hebreus 10:11 diz: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hebreus 9:26 a 28: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vejamos as duas situações, né? A primeira, o homem pecador. Romanos 3:23 a 24 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 1 João 3, versículo 4: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Agora este homem ouve a palavra e ele rejeita. João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 12:48:
Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. 1 João capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Este homem, um dia, ele vem a morrer sem Jesus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Gálatas 3, 17 a 19. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque, se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, este homem agora que morreu sem Jesus, ele ressuscita para sempre separado de Deus. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mateus 25, 31, 32, 41 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. João capítulo 5, versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Agora, a segunda situação. O homem pecador. Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Efésios 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Este homem agora, ele ouve a palavra e a aceita, está salvo, torna-se filho de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 17. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir, pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 3,23. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Este homem que creu, ele agora morrendo em Cristo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Romanos 5, versículo 9, versículo 18 e 21. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Este homem, morrendo em Cristo, ele agora ressuscita e vive eternamente com Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 22, versículos 7 e 14. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. E então, qual é a tua decisão? Crer ou não crer? Você não imagina o quanto Deus te ama, né? Estamos aguardando a promessa do Senhor. Ele virá nos buscar. Ele foi para o céu preparar a morada e ele disse que voltaria e nos levaria para que onde ele estivesse, nós estivéssemos com ele para sempre. Louvado seja Deus, não demora. A palavra do Senhor aqui em Hebreus capítulo 3, louvado seja Deus, capítulo 3 de Hebreus, versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. O homem não convence ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.